Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de microeconomia. Eu sou a professora Clévia França e hoje estaremos aí avançando o nosso conteúdo de microeconomia, o qual nós já saímos de uma introdução, de um processo conceitual, analisando a evolução do pensamento econômico, trabalhamos também com a microeconomia, analisando oferta, demanda, equilíbrio de mercado e desequilíbrio de mercado também. E agora nós vamos avançar um pouco mais no nosso conteúdo. Hoje estaremos trabalhando a teoria da produção e os custos de produção. Então, hoje nossa aula estará voltada ao setor produtivo e como essa produção é então mensurada, baseado nos seus custos, baseado em seus custos, e quando eu falo custo, eu estou falando de custo marginal, de produtividade média, produtividade marginal. Passaremos aí também pelas curvas de isoquanta, custo de oportunidade, então fique bem atento, nós teremos hoje, além de cálculos simples na aula, veremos também algumas leituras de gráficos, que é muito importante que você consiga visualizar, consiga compreender. Então, fique muito à vontade, se você não entender algum gráfico, não entender alguma parte da aula, fique à vontade, envie sua pergunta, que nos momentos de interação eu vou estar recebendo seus questionamentos e vou estar respondendo. Então, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos iniciar. Nós estamos na unidade 3 do nosso manual da disciplina. Portanto, a unidade 3, a ideia é que você compreenda os conceitos a respeito do lucro, da teoria dos custos e da teoria da produção. Logo, a nossa aula de hoje, ela está assim dividida. Então, você vai perceber que nós vamos falar sobre a produção, sobre os custos e a última parte da aula nós vamos abordar o lucro. E o objetivo da unidade como todo é proporcionar elementos para que você compreenda os conceitos a respeito de lucro, que é a diferença entre os custos e a receita de venda, a teoria dos custos, cujo princípio fundamental é a análise dos preços e do emprego dos fatores de produção, e a produção propriamente dita, que consiste no processo de transformação dos insumos em produtos para venda no mercado. Então, dentro do nosso contexto, o que é que nós vamos estudar em termos de conceitos aqui? Então, nós vamos estar estudando a teoria da produção, tudo que abrange essa teoria e como ela é também discriminada nos manuais de economia. Vamos trabalhar a taxa marginal de substituição técnica, que é conhecida como TMST, custos, e por fim nós vamos fechar a aula com a parte de lucro. E o que você precisa de conhecimento para conseguir acompanhar? Você precisa conhecer aí a matemática básica, a matemática de primeiro e segundo grau, o raciocínio analítico e a análise gráfica. Então, a nossa aula de hoje, ela permeia por esses ângulos. Então, é o que você precisa, é a matemática básica, o raciocínio lógico e a análise gráfica, que nós vamos estar aplicando ao longo da nossa aula de hoje. Neste sentido, nós vamos conhecer agora qual é a empresa que vai permear e que vai ser o nosso objeto de estudo enquanto situação geradora de aprendizagem. Hoje, nós vamos estar conhecendo a empresa incubada ou incubadora Alfa. É uma fábrica de molas, certo? É uma fábrica de molas de compressão. E o personagem da nossa situação geradora de aprendizagem é o senhor Giovânio, que é o gestor dessa empresa. Então, aqui nós temos que, primeiro, qual que é a definição de mola? Afinal, é o objeto de trabalho, é o objeto o qual essa incubadora utiliza. Então, uma mola é um objeto flexível,
capaz de armazenar energia mecânica, portanto, usado para tal, são encontradas em diferentes composições e uma grande diversidade de formatos. Por definição, são objetos que dão impulso ou resistência a outras peças, imprimindo movimentos, amortecendo pancadas, devendo reagir quando solicitadas. Então, nós já sabemos que trata-se de uma incubadora por nome Alfa, que trabalha e oferta molas de vários formatos para diversas colocações no mercado e para diversos usos. Mas vamos verificar agora qual que é a inquietação do proprietário. Quando a Alfa, olha, preste bastante atenção, porque esses números que você vai ver agora, você vai interpretando ele à medida que nós vamos avançando com a teoria. Então, olha só, quando a Alfa tinha apenas 3 funcionários, a empresa fabricava 12.000 unidades por mês. Mas, de forma inesperada, a empresa ela teve um aumento de pedidos. Então, houve aqui um aumento na demanda. E, para dar conta, contratou mais 5 funcionários. Então, agora, quantos funcionários ela tem? Ela tinha 3, foi contratado 5, então agora ela tem 8 funcionários. Com 8 funcionários, passaram a produzir 25.000 molas ao mês. Ok. Vamos rever esses números aqui para ver se faz sentido. 3 funcionários fabricavam quanto? 12.000 unidades ao mês. Quando foi contratado mais 5, e agora eles são 8, passaram a produzir 25.000 molas por mês. Não parece uma matemática que não fecha? Se 3 produzia 12.000, por que 8 vai produzir 25.000? Essa é a inquietação do proprietário. Com 3 funcionários, como nós vimos, a Alfa fabricava 12.000 peças, ou seja, cada funcionário tinha uma produtividade de 4.000 unidades por mês. Enquanto com 8 funcionários, ela passou a produzir 25.000. Olha aqui como que caiu a produtividade. Produziam-se 4.000. 5 funcionários a mais passaram a produzir 3.125 peças cada funcionário. Aí vem a pergunta, por qual motivo os 8 funcionários não conseguiram elevar a produção da Alfa para 32 molas? Essa seria a lógica, não seria? Se 3 vezes 4 são 12, né? Então 3 funcionários que produziam 4.000 molas, eu tinha 12.000. Qual que era a lógica? Se eu fosse analisar, era que 8 funcionários continuassem produzindo 4.000 molas, que daria um total de 32 molas por mês. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu que os 8 produziam 25. Então, por qual motivo os 8 funcionários não conseguiram elevar a produção da Alfa para 32.000 molas? Então, essa é a inquietação. E todo o nosso trabalho, todo o contexto da nossa aula de hoje será, no primeiro momento, para tentar explicar por que isso aconteceu. Vamos ver aí na sequência. Desafio. Se a tecnologia utilizada é exatamente a mesma, por que os funcionários da Alfa não mantiveram a mesma produtividade de 4.000 molas por funcionário? Por que com uma equipe maior de colaboradores, a produtividade por funcionário não cresceu ou pelo menos manteve a mesma proporção anterior? Então, é isso que vai permear o nosso estudo a partir de agora. Para que nós possamos fazer a análise, nós vamos aqui tomar por base a função de produção. Olha só,
Como o próprio nome está dizendo, é uma função matemática, aqui representada por variáveis. Então, olha o que diz. A quantidade produzida por uma firma, que é o nome dado para uma empresa específica, será uma função, ou seja, ela vai variar com o quê? Com a quantidade de funcionários e a quantidade de máquinas que ela utilizar. Então, esse Q aqui é a quantidade total produzida, o F representa que é uma função, então a quantidade produzida, ela é função do quê? Do número de funcionários, ou seja, da mão de obra, e é também uma função do quê? Do número de máquinas, que é representado pelo capital. Então, essa é a função de produção. Quantidade total produzida será função do número de funcionários, ou seja, da mão de obra empregada, e do capital, que é o número de máquinas. Anotem isso para não esquecer. Nós também temos uma outra função, e até porque veio aquela pergunta de novo na função de produção. Porque com uma equipe maior de colaboradores, a produtividade por funcionário não cresceu ou manteve a mesma proporção anterior. É aí que nós encontramos a chamada função Cobb-Douglas, que é também uma função que vem explicar essa quantidade total produzida. Só que agora nós vamos trabalhar com esta função aqui que você está acompanhando comigo. Então, veja bem, para a produção, a função vai ser assim, ó. Ela pode ser representada por Y, que é o produto, ou por Q, tá? A função será essa aqui, ó. Então, aqui nós temos um alfa e o K elevado ao beta, tá? Então, essa é a nossa função. Então, Y, ele é o quê? Y é o nosso produto, certo? O L é a quantidade de trabalho, certo? O L é a quantidade de trabalho. O K é o capital, certo? E aqui, quando nós falamos o A, o alfa e o beta são constantes. Então, nós chamamos de constantes aqui, determinadas pelo quê? Pela tecnologia, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui para vocês, ó, vou até tirar daqui, vou colocar num quadro branco para explicar, ó. Vamos supor, tá, que alfa mais o beta, que nós vimos ali que são constantes em função da tecnologia, seja igual a 1, né? Então, se o alfa e o beta for igual a 1, a função produção, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a função produção, ela terá o quê? Ela terá retornos constantes, olha só, retornos constantes de escala, quando essa somatória for igual a 1. O que significa isso? Que se L e K, ou seja, se a quantidade de trabalho e a quantidade de capital for aumentado, olha só, se L e K, tá? Aumentar, vamos colocar aqui, ó, aumentar em 20%, o que vai acontecer? O produto, que é Y, também vai aumentar em 20%. Por quê? Porque o alfa e o beta é igual a 1. E se o alfa mais o beta for menor que 1, o que vai acontecer? Então, esses retornos de escala, eles estarão diminuindo. E se o alfa mais o beta for maior que 1, então os retornos de escala estarão aumentando. E se eu considerar aqui para vocês que a competição perfeita, tanto o alfa quanto o beta, eles podem ser
demonstrados como parte da saída do trabalho ou do capital. Então, é aí que entra, e aí eu volto aqui para vocês, é aí que entra a função Kolbe-Douglas, porque foram influenciadas pela evidência estatística que parecia mostrar que os tributos, tanto do trabalho quanto do capital, para a produção, eram constantes em organizações ou em países que fossem o quê? Desenvolvidos. Isso é a função Kolbe-Douglas. Vai mostrar se o rendimento de escala é crescente, é decrescente ou é constante. Certo? Então, é isso aí. Se for crescente, significa que se aumentar, por exemplo, o capital e a mão de obra em 20%, então o produto vai aumentar em 40%, porque é crescente. Se for decrescente, aumentando o capital, né, que é a tecnologia, e a mão de obra em 20%, o produto aumenta em 15%, porque é decrescente. E se é constante, aumenta na mesma proporção. Olha lá a nossa função. A quantidade produzida é igual a quê? O A, que é o grau de desenvolvimento tecnológico, o K, que é o número de máquinas ou de mão de obra, e o L, que é o número de funcionários. O alfa é o grau de importância do fator de produção capital, que são as máquinas. E o beta é o grau de importância do fator de produção, que é o trabalho. Essa é a chamada função Kolbe-Douglas. Olha só o que nós temos aqui. Aqui nós temos agora o curto prazo. Né? Observe que no curto prazo eu tenho um fator fixo, que são as máquinas. Então, ela não tem alteração. Ó, ela vai de 10 a 10 nos 9 períodos. E tem um fator variável, que é a mão de obra. Então, observe que como que eu calculo aqui, né? O produto total é o fator fixo vezes o fator variável, certo? Então, nós vamos colocando aqui a mais, né? E aí, aqui, essa tabela, nós estamos considerando que ela já esteja o quê? Calculada, certo? Então, nós temos aqui, olha lá, ó, o produto total é 7, aí quando vai para 2 funcionários vai para 18, para 3 vai para 30, 4 funcionários, 41, 5 funcionários, que seria aqui o fator mão de obra variável, vai para 50, 6 vai para 57, mas espera aí. Pela lógica, quando eu contratasse mais um funcionário para 7, não teria que ser diferente de 57? Aqui nós estamos começando a pensar lá no nosso caso da incubadora alfa, que contrataram mais mão de obra e a produtividade caiu. Olha o que acontece aqui, ó. Com 8 funcionários, caiu de 57 para 53 o produto total. E com 9 funcionários, caiu para 48. Agora, por que será que isso aqui aconteceu? Então, vamos continuar aqui para nós termos respaldo para essa resposta. Olha a curva de produção no curto prazo, tá? Então, você vai observar primeiro que aqui na vertical nós temos a produção total e na horizontal nós temos o quê? A mão de obra. Então, nós vamos observar que à medida que eu estou aumentando a mão de obra, a produção total também está aumentando, certo? Então, essa é a curva que nós chamamos de curva da função produção de uma organização ou de uma firma. Então, aqui nós temos a produção total. Vamos lembrar qual que era a nossa função produção? Quantidade é função do quê? Né? É função da mão de obra, certo? Então, nós temos lá, né, que é função... Deixa eu só apagar aqui para fazer de novo, para não confundir vocês. Olha lá. Aqui nós temos que a quantidade, ela será função do quê? Você se lembra? O que nós consideramos ali nessa função produção? A mão de obra e o que mais? Né? Nós vamos considerar a mão de obra e o capital. Então, essa é a nossa função de produção. E essa é a curva da função de produção,
certo? Mas veja bem que nós estamos falando no curto prazo. Então, se uma empresa, por um acaso, ela quiser aumentar a produção, ela vai ter que aumentar a mão de obra. Máquinas e equipamentos serão o quê? Fixos. Não é isso? Vamos voltar ao nosso quadro? Olha lá as máquinas. Houve alguma alteração? Não. Permaneceu fixo. No curto prazo, o que vai variar aqui? Somente a mão de obra, certo? Então, a mão de obra vai variar, mas as máquinas e os equipamentos são fatores fixos, certo? Agora, vamos analisar o nosso gráfico aqui. Observe que isso aqui é uma transposição do quadro anterior. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, enquanto tinha um funcionário, foi para 2, para 3, foi para 4, 5, 6. O que aconteceu com essa produção? Ela foi subindo, certo? Quando chegou em 7 aqui, ela praticamente permaneceu. E o que aconteceu depois da contratação do 8º funcionário? Observe que a curva começou a decrescer, né? Então, ela se estabiliza em 57 unidades com cerca de 7 trabalhadores. A partir do momento que ela aumentou para 8, 9 trabalhadores, a produtividade tende a diminuir, certo? Agora, por quê? Devido à produtividade média do trabalho, que nós vamos ver logo na sequência. Olha o que acontece no longo prazo, se a análise aqui é diferente. Já no longo prazo, é caracterizado pelo quê? Principalmente pelo fator tempo. O longo prazo é caracterizado pelo fator tempo, por quê? Porque vai haver tempo suficiente para a firma aumentar o número de máquinas e funcionários, caso queira aumentar a sua produção. Assim, no longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. Então, aqui a ideia é que você compreenda qual que é a diferença da nossa função produção quando nós falamos curto prazo e quando nós falamos longo prazo. Você percebeu a diferença? Qual que é a diferença? Quando nós colocamos ali o curto prazo, o fator máquina, equipamentos, não pode variar, permanece fixo. Então, o que vai alterar no curto prazo? A mão de obra. Por quê? Porque falta tempo, falta recurso financeiro para fazer grandes mudanças, grandes alterações. Mas sabemos que o longo prazo já tem o tempo como aliado, porque aí é possível novos investimentos em novos equipamentos e em máquinas de uma maneira geral. Essa é a diferença entre curto e longo prazo. Vamos agora falar, já que entendemos a diferença entre curto e longo prazo, vamos falar agora sobre produtividade. E para começar, nós temos que falar sobre o quê? Lembra que eu disse lá no gráfico, quando a produtividade começou a cair, eu disse por que será? Devido à produtividade média do trabalho. E como que se chega à chamada produtividade média do trabalho? Isso aqui significa quanto, em média, cada funcionário produziu. E como que eu vou chegar a este número? Eu chego por meio da razão entre o produto total dividido pelo número de mão de obra. E tenho ainda a chamada produtividade marginal do trabalho. Deixa eu explicar esse termo marginal para vocês. Em economia, quando nós utilizamos o termo marginal, significa adicional, tá? Então, produtividade adicional ou produtividade marginal do trabalho. Aqui, o que nós vamos explicar? Por que a produção aumenta e depois diminui? Então, a produtividade marginal indica e avalia essa variação do produto
total. Então, como que nós vamos chegar à produtividade marginal? Pela razão entre a variação do produto total pelo incremento da mão de obra, que é o N. Então, se eu colocar um funcionário a mais, quanto que esse funcionário estará agregando? E para isso, é muito importante que nós conheçamos aí, né, a produtividade por meio de tudo que eu tenho de fator fixo e fator variável. Observe comigo agora, né, os meus produtos aqui representados por fatores fixos e fatores variáveis. E por meio destes 3 itens iniciais, que é o fator fixo, fator variável, produto total, nós obtemos a produtividade média e obtemos também a produtividade marginal. Então, como que eu tenho aqui? A primeira, segunda e terceira coluna, nós já tínhamos lá atrás na primeira tabela. Então, aqui um fator fixo, certo? Representado pelas máquinas. Lembrando que no curto prazo esse fator não é alterado, não varia. O fator variável, que é a mão de obra, este sim pode variar no curto prazo. Temos também já aqui calculado o nosso produto total. E como que eu chego na produtividade média? Lembra-se? Como que nós chegamos na produtividade média? Para calcular, nós vamos pegar o produto total dividido pelo número de mão de obra. Ou seja, ó, 70 dividido por 1 é 70. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 3, 10. 41 dividido por 4, 10,3. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós estamos calculando a produtividade média. E agora, como que eu faço para calcular a minha produtividade marginal? Lembra-se disso? Como que eu faço para calcular? Né? Então, aqui, vamos pensar. Eu tenho que fazer a variação no produto total primeiro. Então, eu faço a variação do produto total. Olha lá, ó. De 7 para 18, quanto que variou? 11. Certo? De 7 para 18, variou em 11. Ok? O que mais que eu tenho aqui? Aí, eu tenho dividido aqui pela variação do fator variável. Certo? Então, aqui, ó, de 1 para 2, quanto que variou? 1. Então, 11 dividido por 1 é 11. Aqui eu inicio com 7, porque, por enquanto, como eu estou no primeiro período, eu não tenho base de comparação. Mas, a partir do segundo, eu tenho. Então, se eu analisar aqui, ó, de 18 para 30, quanto variou? 12. De 2 para 3, variou 1. Então, 12 por 1 é 12. Então, desta maneira, eu vou calculando a produtividade marginal. Então, inicialmente, eu posso observar que ela aumenta. Olha lá, ela não vai aumentando até aqui? A produtividade marginal, até aqui, ela está aumentando, certo? A partir daí, o que nós temos? Menor produtividade. E você sabe por quê que nós temos menor produtividade aqui? Porque nós temos muitos trabalhadores utilizando a mesma máquina. Isso fez com que a produtividade caísse. Enquanto um funcionário operava uma máquina, ele conseguia produzir quanto? 4.000 peças. A partir do momento em que colocaram mais funcionários numa mesma máquina, a produtividade caiu. E por quê? Porque no curto prazo, o fator fixo não se altera. Olha só, aqui é exatamente quando eu explicava para vocês a função Cobb-Douglas. Olha lá, os rendimentos de escala crescente. Quando que os rendimentos de escala são crescentes? Né? Quando a variação do produto total é maior que o incremento dos fatores de produção. Então, aqui, por exemplo, se eu investir 5%, eu aumentei a produção em 15%. Né? Então, aqui, olha só para deixar como exemplo, ó, se eu fiz um investimento de 5%,
eu tive aqui um aumento da produção em 15%. Nós temos ainda que se a variação do produto total for igual ao incremento dos fatores de produção, então significa que eu fiz um investimento de 5% e eu tive um aumento na produção de exatamente 5%. E eu tenho ainda os rendimentos decrescentes de escala, quando a variação do produto total é menor que o incremento nos fatores de produção. Então, eu investi 5% e eu tive um aumento da produção em 3%. É assim que nós vamos interpretando. Agora, no longo prazo, lembrando, né? No longo prazo, eu poderia mudar essa situação com outra estratégia. Por quê? Porque aí eu conseguiria investir em novos equipamentos, em novas máquinas, que traria um incremento para essa produção. Mas no curto prazo, isso não é possível. Curva de possibilidades de produção. Preste bem atenção a essa análise conceitual e gráfica, porque vocês têm, inclusive, na aula atividade, uma questão a respeito da curva de possibilidades de produção, tá? Então, olha só do que se trata. Uma empresa pode fazer tanto o design de interiores como o design cenográfico. Ou seja, ela tem que dividir os seus 60 funcionários, que é o fator de produção trabalho, e 10 computadores, que é o fator de produção capital, entre produzir esses dois tipos de design, que é o design de interiores e o design cenográfico. Olha só o que acontece aqui, né? Então, nós temos aqui as alternativas de produção. Então, nessas alternativas, nós temos quantas? 5 alternativas aqui, que vai do A ao E. E nós temos o design cenográfico e o design de interiores, certo? Acontece que existe um limite, e é por isso que se chama curva de possibilidades de produção, até onde essa empresa consegue produzir, até onde ela consegue aumentar a sua produção. E é justamente essa linha, tá? Essa linha é o limite da capacidade produtiva. E essa empresa, ela vai ter que andar conforme o mercado sinaliza. Se hoje o mercado sinaliza na alternativa da produção A, que é mais interessante ela trabalhar e utilizar os seus fatores de produção para o design cenográfico, ela vai sacrificar o design de interiores e vai estar aqui no ponto A, ó, justamente produzindo 60 trabalhos de design cenográfico e nenhum de interiores. Mas já no segundo momento, ele dividiu os fatores de produção. Então, ele vai estar produzindo aqui, ó, 45 de design cenográfico e vai estar aqui com 15 de design interiores. Mas e se ele quiser aumentar um pouco o design de interiores para 25? Ele vai ter que sacrificar uma parte dos recursos do design cenográfico, caindo para 30. Mas e se ele quiser aumentar ainda mais o design de interiores para 30? O que ele vai fazer? Ele vai diminuir os fatores de produção utilizados no design cenográfico para 15. E lá na alternativa E, que seria um outro extremo, ele estaria somente produzindo aqui para o design de interiores e nada para o design cenográfico. Agora, por que isso? Porque os fatores de produção, nós já estudamos lá na primeira aula, eles são recursos limitados. E se são recursos limitados, essa economia, ela vai estar aqui, essa empresa, ela vai estar dividindo. Se ela optar pelo design de interiores, ela vai sacrificar uma parte do design cenográfico. E assim, inversamente também pensando. Por quê? Porque os fatores de produção são limitados. Agora, uma coisa importantíssima que você anote aí e lembre-se disso. Qualquer ponto sobre a curva de possibilidades de produção indica
que essa empresa ela está utilizando 100% dos seus recursos produtivos. No ponto A, B, C, D ou E, não falta e não sobra nenhum recurso produtivo aqui, porque ela está usando na sua totalidade. Agora, o que acontece com o ponto F? Ou se eu tivesse aqui um ponto H ou um ponto J? Significaria que essa empresa não está utilizando todos os recursos que ela tem. Por quê? Porque o seu limite é a curva de possibilidade de produção. Se ela está no ponto F, H, J ou qualquer outro ponto interno à curva de possibilidade de produção, significa que existe aqui capacidade ociosa, recurso ocioso. Então, essa empresa poderia ainda aumentar a sua capacidade, a sua produção, até atingir a capacidade de produção, que é esta curva. Agora, o ponto G, seria possível? Não. O ponto G é o que nós chamamos em economia de ponto inatingível. Por quê? Porque esta economia ou esta empresa, ela estaria trabalhando acima do limite da sua capacidade de produção. Então, um ponto apenas fora da curva não pode, mas pode toda a curva se deslocar. Aí é diferente, tá? Observe aqui que a curva do meio nós vamos chamar de curva 1. É a nossa curva original aqui. Toda a curva poderia se deslocar para a direita, para a curva 2. O que isso aqui significaria? Que houve um crescimento econômico, que houve um aumento de todos os fatores de produção. Então, a curva inteira aumentou, não foi um ponto fora da curva, porque esse ponto fora da curva é que não pode, porque aí seria um ponto inatingível, onde essa empresa estaria operando acima da sua capacidade produtiva. Mas toda a curva pode se deslocar para cima, para a direita? Pode, indicando que houve crescimento econômico. Mas pode haver um outro extremo, que seria a curva 3, indicando quando essa curva se desloca para a esquerda ou para baixo, então nós estaríamos indicando que houve uma redução na quantidade de fatores de produção dessa economia. Então você percebe que existem aí 3 análises. Sobre a curva de possibilidades de produção, a economia opera no que nós chamamos de pleno emprego dos fatores de produção. Qualquer ponto dentro da curva, capacidade ociosa. Pode ser aquele capital que não foi totalmente utilizado, pode ser que existe ali mão de obra que poderia ser melhor utilizada, né? Então, não foi tudo utilizado. Um ponto além da curva significa que essa economia ultrapassou o seu limite. Agora, toda a curva pode se deslocar? Sim. Aí, ou é porque houve um crescimento econômico se for para cima e para a direita, ou houve uma redução nos fatores de produção, caso esse deslocamento seja para a esquerda e para baixo. Vamos à nossa primeira SP. Lembra-se do gerente da incubadora? O senhor Giovânio precisa agora atender a XYZ Componentes Elétricos, que já é uma segunda empresa. Com a atual quantidade de máquinas e funcionários, a XYZ produz 2 mercadorias. Produz resistores numa quantidade máxima de 7.000 unidades ao mês e capacitores na quantidade máxima de 3.000 unidades por mês. Mas os pedidos por resistores subiram de 7.000 para 8.500 unidades por mês. Diante disso, como a XYZ conseguirá atender todos esses pedidos, caso não haja espaço na incubadora para contratar mais funcionários, nem instalar novas máquinas, isso seria possível? O que o senhor Giovânio deve fazer para que a XYZ consiga atender essa demanda acima da sua capacidade produtiva atual? Para ajudar a XYZ, é preciso primeiro entender
qual é a sua capacidade máxima produtiva da empresa e, a partir disso, determinar se a nova produção deve ser feita pela XYZ, está em um ponto interior ou exterior à capacidade produtiva de produção ou a curva de possibilidade de produção. Lembra? Então, eu tenho que entender se essa nova produção que deve ser feita, ela estará aqui dentro ou aqui fora. Sendo um ponto exterior à curva da possibilidade de produção, o proprietário precisa entender como deslocar para a direita essa curva, a fim de alcançar um nível de produto necessário. Então, o que ele tem que entender aqui? Ele precisa entender como que ele vai fazer para deslocar toda a curva para a direita, porque aí ele vai ter que aumentar a sua capacidade produtiva. Uma outra forma de ampliar a produção da XYZ seria ela mudar a proporção de máquinas e funcionários que estão sendo utilizados hoje em dia, mas de forma a atingir uma isoquanta mais à direita. Isoquanta é essa curva, tá? Então, nós chamamos a curva de possibilidade de produção de isoquanta. Primeiro, atender a essa demanda do curto prazo não seria possível, em razão da limitação de espaço físico dentro da incubadora. Então, eles não poderiam aumentar nem o número de máquinas, nem o número de mão de obra. Logo, a solução seria a ampliação do layout produtivo para o acondicionamento de mais equipamentos e funcionários, mas isso seria no longo prazo, para que ele conseguisse ampliar os fatores de produção. Segundo, investir em desenvolvimento tecnológico, solução que também não poderia acontecer no curto prazo, para que com o mesmo número de funcionários e máquinas, a curva de possibilidade de produção seja então deslocada para a direita. Essa é a finalidade das incubadoras, facilitar as inovações, facilitar os produtos e facilitar novos processos. Substituir funcionários por máquinas numa proporção que leve a isoquanta, né? Olha lá a isoquanta, ó, que leve a isoquanta para a direita, e que caiba no espaço físico que é limitado. Para elevar a produção de resistores de 7.000 para 8.500 unidades, será necessário abrir mão da produção de capacitores, o que fará com que essa mercadoria ficar em falta no mercado, já que a sua demanda não foi deduzida. Lembra do sacrifício de produção lá do design cenográfico, no design de interiores? É a mesma coisa. Se a empresa vai aumentar a produção de resistores, ela vai sacrificar uma parte da produção de capacitores. Neste sentido, o que você viu ali? Que toda a técnica da curva de possibilidade de produção ela foi aplicada. Então, eu não posso simplesmente colocar um ponto acima da curva. Tudo o que eles deveriam fazer era para quê? Era no sentido de fazer com que todos os fatores de produção melhorassem e aumentassem. Mas isso seria um fator de longo prazo. Vamos para a primeira interação. Olha lá. Com 3 funcionários, a Alfa fabricava 12.000 peças, 4.000 unidades por funcionário, enquanto com 8 funcionários, ela passou a produzir 25.000 peças, ou seja, 3.125 peças por funcionário. Aí vem a pergunta: por qual motivo os 8 funcionários não conseguiram elevar a produção da Alfa para 32.000 molas? Por quê? Porque os funcionários da Alfa não mantiveram a mesma produtividade. E aí eu dou para vocês 2 minutinhos para lembrarem por quê. Olha que eu já fui falando durante a explicação, mas vamos ver se vocês lembram por quê.
É isso aí. Vamos à resolução da nossa interação. A empresa Alfa, ela teve um aumento inesperado de pedidos, o que a forçou a contratar novos funcionários em caráter emergencial para dar conta dessa demanda. Contudo, tal circunstância levou a uma produtividade média do trabalho decrescente, pois não houveram aumentos no número de equipamentos. O senhor Giovânio precisará entender se a situação que ele está enfrentando está ligada à teoria de produção para o curto prazo ou para o longo prazo. Então, nós vamos, a partir daí, entendendo que, novamente, no curto prazo, existe aquele velho problema em que um fator é fixo, que são os equipamentos e máquinas, e o fator variável é a mão de obra, que vai variando no curto prazo. Então, o que aconteceu? Contrataram mais funcionários, e esses funcionários devem ter ali naquele muita conversa, talvez até um pouco de distração, e na mesma máquina, o que fez com que a produtividade reduzisse. Então, o seu Giovânio, ele tem que se atentar que ele precisa resolver esse problema, mas para adquirir novos equipamentos somente no longo prazo. Vamos agora começar aqui a trabalhar com a chamada taxa marginal de substituição técnica. Do que se trata essa taxa marginal de substituição técnica aqui? Olha só, podemos pensar em mudar a proporção dos funcionários e máquinas de uma empresa. Por isso estaríamos o quê? Numa análise de longo prazo. Para torná-la mais produtiva, a empresa precisaria intensificar a mão de obra, ou seja, colocar mais funcionários e menos máquinas. Essa seria aqui a lógica, porém nós sabemos que esse é um processo de longo prazo. Por exemplo, ter um computador a menos, olha só, ter um computador a menos, e nesse espaço, por exemplo, alocar 3 novos trabalhadores, ou intensificá-la em capital, mais máquinas e menos trabalhadores. Agora, pare e pense comigo, o que seria 3 trabalhadores em um computador? Com certeza haveria uma queda na produtividade. Um funcionário por computador, ok. 2 já é muito. 3 é demais, né, em um computador. Então, certamente vai haver problema, um vai dar uma opinião, outro, e aquela conversa, e por fim vai fazer com que haja uma redução na produtividade. É aí que nós entramos com a explicação das isoquantas, né? Então, aqui nós temos uma isoquanta que representa a taxa marginal de substituição técnica, tá? Então, essa isoquanta é exatamente isso que ela está mostrando. Lembra da história do computador? É exatamente isso. Então, veja bem, aqui nós temos no eixo vertical o capital, no eixo horizontal o que nós temos? O trabalho. Os dois irão projetar quanto juntos eles poderão produzir, né? Como que eles vão conseguir produzir aqui? Então, vamos analisar, né, que a isoquanta, que você está olhando aqui como uma curva de isoquanta, ela é uma linha a qual todos os pontos representam combinação de fatores que indicam a mesma quantidade produzida. Só muda o quê? A quantidade de capital e trabalho. Seria como eu colocar aqui uma isoquanta para você, ó. Então, eu vou colocar aqui, tá? Aqui nós temos o trabalho, certo? E aqui no eixo vertical nós temos o capital. E aqui nós temos a nossa isoquanta. Então, nós vamos colocar aqui 2 situações, ó, tá? Eu vou pôr a primeira aqui, como se o trabalho estivesse produzindo 2 unidades e o capital 5. Aí, aqui,
o trabalho 1 e o capital 6. E aqui na isoquanta eu estou representando a quantidade produzida. Houve alguma diferença aqui? Não. Então, ela mostra, essa isoquanta que você está vendo aqui, ó, o que ela mostra? Ela mostra em que todos os pontos podem ser combinados fatores do jeito que for, utilizando mais trabalho, menos capital, menos trabalho, que o que acontece aqui, né? Então, indicam a mesma quantidade produzida. E se eu tivesse outro ponto aqui com outra combinação de capital e trabalho, eu continuaria produzindo a mesma quantidade. É isso que significa uma isoquanta. E aí nós podemos aqui verificar aquela questão do deslocamento das isoquantas, né? De Q1 para Q2. Então, se a substituição de uma máquina por trabalhador aumentasse a quantidade produzida, também nós diríamos que toda a curva de isoquanta ela seria deslocada. Mas como que eu faço para aumentar um fator de produção? Mas você entende que aqui só é possível esse deslocamento para a direita se a quantidade produzida aumentar devido ao aumento nos fatores de produção. Não precisa ser em todos, talvez. Mas um fator tendo um aumento, ele já pode providenciar aqui e permitir que toda a curva de isoquanta seja, então, deslocada. E nós temos ainda que considerar aqui, né, que a chamada taxa marginal de substituição técnica, né, então o que eu estou analisando aqui? Quanto de um produto eu tenho que abrir mão para produzir ou para priorizar a produção de outro produto. Então, menos pessoas, eu coloco menos pessoas e coloco mais máquinas e equipamentos. E aí eu posso aumentar a produção. Que seria aqui o quê? Um investimento em quê? Em tecnologia. Então, eu estaria investindo em tecnologia e essa tecnologia aumentaria a produtividade e, consequentemente, eu teria um aumento de produção. Vamos agora, falamos até então sobre produção, sobre produtividade. Agora nós precisamos falar sobre o quê? Sobre os custos. Porque uma situação é você produzir e ter uma receita e a outra é você ter o quê? Um custo. E quando eu comparo custo e contraponho com receita, qual é o meu resultado? É o lucro, que é o nosso próximo assunto. Custos. Nós começamos aqui com uma tabela de custos que você acompanha comigo, onde nós temos produto total, variando aqui de 1 unidade para 11 unidades. Temos, então, o custo fixo, que não se altera. Provavelmente trata-se de máquinas e equipamentos, porque no curto prazo nós já sabemos que não se altera. Então, aqui nós temos o custo fixo, que é 10 ao longo dos 11 períodos que eu estou analisando. O custo variável, muito provável, seja a mão de obra, certo? Então, a mão de obra, ela estará variando de acordo com a quantidade produzida. E é claro que se eu contrato mais mão de obra, o meu custo também aumenta, porque eu estou produzindo mais, mas por outro lado, eu estou produzindo mais e estou com um custo maior, estou gastando mais. Então, observe que aqui, ao produzir uma unidade, eu tenho um custo variável de 9, 2 unidades vai para 12 e assim sucessivamente, até que eu chegue ao custo de produção de 11 unidades, onde o custo fixo continua sendo 10, e o custo variável passa a ser, então, R$50, certo? Como que eu chego no custo total? O custo total de uma empresa sempre será a somatória dos custos fixos mais os custos variáveis. Então,
é todo o custo que a empresa tem. Então, aqui eu tenho, né, 10 mais 9 são 19, 10 mais 12, 22, e assim sucessivamente até chegar lá no 11 período, onde eu estou produzindo 11 unidades, a um custo fixo de 10, a um custo variável de 50 e a um custo total de quanto? R$60. E o meu custo médio agora? O custo médio, eu tenho custo total, para chegar no custo médio, eu tenho então o custo total dividido pelo produto total, não é isso? Então, eu tenho um custo, vou dividir pela produção para chegar no meu custo médio. Logo, eu tenho 19 dividido por 1 é 19. 22 dividido por 2 é 11. 24 dividido por 3 é 8. E assim sucessivamente até que eu chegue, né, em 60 dividido por 11. Certo? Então, eu vou chegando aqui no meu custo médio, onde eu tenho todo o custo da empresa, sempre considerando custos totais, que são custos fixos mais custos variáveis, dividido pelo produto total. Mas e aí, eu paro aí com a minha tabela de custos? Não, porque se eu tenho produto médio, produtividade marginal, então eu também tenho que ter o quê? Custo médio, custo marginal, e aí nós vamos chegar numa tabela completa como essa que você está acompanhando. Eu continuo aqui analisando o quê? Eu continuo analisando o meu produto total, certo? Aqui eu tenho o quê? O meu custo fixo, que é 12 mil. Não sofre alteração em nenhum momento, até porque aqui é um curto prazo, e no curto prazo o custo fixo permanece inalterado, ok? Depois desse custo fixo de 12 mil, eu tenho então o custo variável. Esse sim sofre alteração. Então, a princípio, aqui no primeiro ponto, eu não produzia nada, eu já tinha um custo fixo de 12, mas eu não tinha ainda custo variável. O meu custo variável, ele parte depois que eu começo a produzir de uma unidade a mais. E vai, né, de 7 mil até chegar aqui em 48 mil ao produzir 11 unidades. O custo total, como nós já sabemos, é o quê? Custo fixo mais custo variável. Certo? Então, para calcular o custo total, é o fixo mais variável. Então, eu tenho lá, né? 12 mais 7, quanto é? 19 mil. 12 mais 10, 22 mil. E assim vai até chegar no custo total de 60 mil. E como que eu chego no custo fixo médio? O custo fixo médio, eu terei aqui que fazer o seguinte cálculo, tá? Eu vou pegar o custo fixo, que está aqui, olha lá, custo fixo, e vou dividir pelo produto total. Então, qual que é o meu custo fixo aqui? 12 mil. Dividido por uma unidade, quanto é? 12 mil. Segundo, 12 mil dividido por duas unidades, quanto é? 6 mil. E assim será feito até chegar no meu custo fixo médio, quando eu estou produzindo 11 unidades. E como que eu chego no custo variável médio? Eu tenho custo variável dividido pelo produto total. Qual que é o meu custo variável médio? Aqui, né? O meu custo variável médio é 7 mil. 7 mil dividido por uma unidade, quanto é? 7 mil. No segundo, meu custo variável é 10. Dividido por duas unidades é 5. E assim, sucessivamente. Cheguei no custo variável médio. E como que eu calculo o custo médio? O custo médio, ele é o quê? O custo total dividido pelo produto total. Então, qual que é o custo total aqui, ó? Ao produzir uma unidade? 19 mil. Dividido por 1 é 19 mil. 22 mil, que é o custo total, dividido por duas unidades, é 11 mil. E assim eu faço todo o cálculo até chegar em 5.454,55.
E como que eu chego no custo marginal? O custo marginal, ele é a variação do custo total dividido pela variação do produto total. Exatamente assim. Então, vamos pegar aqui primeiro, tá? Vamos pegar aqui num primeiro momento, qual foi a variação do custo total aqui de 0 unidade para 1? Enquanto variou, olha, 12 para 19, quanto dá? 7, certo? Então, aqui deu uma variação de 7.000. De 0 para 1, quanto variou? 1. Então, 7.000 dividido por 1, quanto é? 7.000, certo? E assim, sucessivamente, eu vou fazendo valor a valor. Se eu analisar de 11 para 8, quanto que variou, né? Olha só, para quanto aqui que foi a minha variação? Foi 3, certo? E aí, nós vamos fazendo todo o cálculo até chegar ao valor de 8.000. Então, sempre trabalhando aqui com a variação. E aí, quando eu faço tudo isso, eu posso colocar no meu gráfico, onde eu tenho custo fixo médio, custo variável médio e custo marginal. Então, observe que todas as curvas aqui, todas, sem exceção, elas são decrescentes até certo ponto. Então, ó, elas estão caindo até aqui mais ou menos, ó, todas elas. Então, elas são decrescentes até certo ponto, porque elas estão produzindo, mas elas têm um rateio maior. Porém, depois, tanto o custo marginal quanto o custo médio, olha só, aí eu tenho aqui o custo médio, certo? E tenho também o custo marginal. Esse é o custo médio e esse é o custo marginal. Então, depois de certo ponto, o custo médio e o custo marginal, eles começam a subir. Então, nas empresas, os seus custos se comportam assim, com exceção do custo fixo, né? É o que nós chamamos aqui de uma escala eficiente. Nós vamos agora caminhar para o último conteúdo antes da resolução da nossa situação problema, que é o lucro. Porque já falamos sobre produção, produtividade, sobre custos, agora vamos falar sobre o lucro. Como que eu faço o cálculo das variáveis no quesito lucro? Primeiro, como que eu chego à receita total? Quando eu multiplico o preço pela quantidade, certo? Aí eu chego na minha receita, eu sei por quanto eu vou vender e sei quanto eu vou vender. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego na receita total. E o custo total? Já sabemos, soma custo fixo mais custo variável. E como que eu chego no lucro? Receita total menos o custo total. Agora, e o ponto ótimo? Ah, o ponto ótimo é diferente, porque o ponto ótimo eu vou analisar a relação onde a receita marginal é exatamente igual ao custo marginal, que são valores adicionais. Esse é o que nós chamamos de ponto ótimo. Então, observando a nossa tabela, nós temos aqui o produto total, aqui nós temos o quê? O custo total, o preço unitário, a receita. Como que se obtém? Como que se obtém a receita? Preço vezes o produto. Então, aqui eu tenho, tá? Aqui na receita, ó, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10 e assim vai. E o lucro total, como que eu vou obter? Eu vou pegar a receita total menos o custo total. Então, aqui, como eu não tenho receita, só tenho o custo, é menos 10. Certo? Num segundo momento, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma receita total de 5, mas eu tenho um custo de quanto? De 15, então eu tenho menos 10. E assim sucessivamente. Quando eu chego para fazer o custo marginal, é o quê? É a variação, né, como nós já vimos anteriormente, do custo total dividido pela variação do produto total.
E aqui, que é o G, que é a receita marginal, como que nós vamos calcular? Variação da receita total dividido pela variação do produto total. E nós vamos chegando nos nossos resultados. Mas tem apenas um resultado, que é o nosso ponto ótimo, onde receita marginal iguala custo marginal. E é exatamente aqui, olha. Quando o produto total é 8, o custo total é 35, ao preço de R$5, com uma receita de 40. Eu tenho aqui o lucro total de 5, o custo marginal é 5 e a receita marginal é 5. Então, onde nós atingimos aqui o ponto ótimo? Neste ponto, onde receita marginal iguala ao custo marginal. E nós podemos ter aqui, em suma ou resumidamente, se a receita marginal for maior que o custo marginal, a empresa deve aumentar a produção, porque ela está tendo uma receita que está excedendo o seu custo. Se a receita marginal for menor que o custo marginal, então essa empresa deve pensar melhor. Deve diminuir a produção, porque ela está tendo um custo muito grande e uma receita muito baixa. Portanto, o ponto ótimo, que é difícil de chegar, porque normalmente as empresas estão num extremo ou outro, seria uma situação de igualdade entre receita marginal e custo marginal. Vamos então à nossa próxima SP, onde o senhor Giovânio foi chamado às pressas no box de uma empresa instalada na incubadora, pois o proprietário dela está preocupado com as contas feitas pelo seu assistente. Ao chegar lá, o senhor Luz, proprietário da empresa Lumensub ME, que vem desenvolvendo a reprodução em laboratório do uso da enzima da luz do vagalume para a geração de luz, apresentou a planilha, na qual, segundo o assistente dele, a empresa começará a ter custos médios, ou seja, custo unitário por peça produzida mais elevadas no curto prazo. Isso é uma preocupação. Por que os custos médios unitários não caem cada vez mais quando a empresa aumenta a sua produção? Será que a empresa Lumensub ME enfrenta esse tipo de situação? Existe alguma forma de tornar esses custos novamente decrescentes? O custo médio, ele torna-se crescente a partir de certo ponto. Isso nós vimos lá nas nossas tabelas. No caso, a partir de quando? A 8ª unidade produzida. Lembra que a 8 unidades houve um equilíbrio. A partir dali, o custo médio cresce. A diminuição da produtividade marginal do trabalho é uma pista para entendermos essa situação. Dessa forma, poderemos ver que esses custos médios crescentes não acontecem apenas na empresa Lumensub ME, já que em qualquer organização existe esse tipo de problema. O custo médio torna-se crescente no curto prazo, pela chamada Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes, já que muitos funcionários vão sendo colocados para trabalhar na mesma máquina, o que reduz a produtividade média do trabalho, elevando os custos. Lembra a confusão? Muita gente trabalhando na mesma máquina, muita gente trabalhando no mesmo computador. Isso reduz a produtividade, é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Assim, a empresa precisa fazer um planejamento de aumento de produção de longo prazo para que ela aumente o número de máquinas e volte a ter rendimentos de escala crescentes, como assim o chamamos. Agora, nosso último momento de interação, nós temos a empresa Água Boa Limitada. Essa empresa desenvolveu e ainda está aprimorando um equipamento que purifica a água com alto grau de contaminação, como acontece com águas que foram contaminadas com chorume, que é um resíduo líquido advindo de lixões, tornando-a apta para o reuso. Encontrar
a que nível produtivo no curto prazo a empresa maximizaria seu lucro? Aí vem a pergunta. Será que o lucro máximo seria atingido no ponto em que o custo por purificador, ou seja, o custo médio fosse o mais baixo possível? Ou será que a empresa maximizaria seu lucro quando ela consegue produzir um número cada vez maior de purificadores? Então, vamos aí a mais 2 minutinhos para vocês pensarem nesta questão e nós já retornaremos à nossa resolução e encerramento da nossa aula de hoje. Resolução da nossa última situação problema? Encontrar a que nível produtivo no curto prazo a empresa maximizaria seu lucro. E aí vem a pergunta: será que o lucro máximo seria atingido no ponto em que o custo por purificador, ou seja, o custo médio fosse o mais baixo possível? Ou será que a empresa maximizaria seu lucro quando ela produz um número cada vez maior de purificadores? O senhor Giovanni, ele vai precisar lembrar o quê? Que os custos marginal e médio são crescentes no curto prazo devido a quê? A lei dos rendimentos marginais decrescentes. Assim, a maximização do lucro não acontece quando a firma está com o menor custo médio unitário possível, nem quando ela consegue produzir uma quantidade cada vez maior. Então, quando que acontece? Olha só, quando vai acontecer? É o chamado ponto ótimo.
A maximização de lucro, ela vai ocorrer quando houver igualdade entre a receita marginal e o custo marginal. É o chamado ponto ótimo. Então, a maximização de lucro não acontece quando a receita total é maior que o custo total. Não. Porque aí entra o custo médio ainda, entra o custo marginal, a receita média, a receita marginal. Então, o ponto ótimo, que é o ponto de maximização de lucro, vai ocorrer quando houver igualdade entre a receita marginal e o custo marginal. Pensando na resposta, onde aconteceria? Olha lá, quando é produzido 8 unidades, em que eu tenho custo marginal exatamente igual à receita marginal. Até porque você percebe que o próprio custo médio aqui, ó, a partir daqui ele já começa a aumentar, ó. Então, não pode haver maximização de lucros onde um custo está aumentando. Então, ele só pode acontecer até onde a produção é de 8 unidades. Na nossa aula de hoje, nós iniciamos com a teoria da produção e produtividade, passamos pela taxa marginal de substituição técnica por meio das isoquantas que nós analisamos, inclusive o custo de oportunidade pela curva de possibilidades de produção, trabalhamos os custos médio, fixo, total, marginal e chegamos então no lucro, entendendo a partir daí que a maximização de lucro ou ponto ótimo ocorre no momento em que o custo marginal se iguala à receita marginal. No mais, eu agradeço a participação de todos. Logo mais estarei com vocês no chat atividade. Fiquem com Deus. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.